Olá, pessoal, tudo bem? Professora Dani Duarte, mais uma vez aqui para falar sobre sintaxe, dessa vez sobre tipos de predicado. A gente falou sobre tipos de sujeito, e aí agora já adiantamos também o conceito de predicado, né? Como a gente falou, predicado ele vai trazer informações sobre o sujeito, né? Quando a oração possui sujeito, né? A gente tem aqui um exemplo. Às 10h30, o guarda noturno entra de serviço, late o cãozinho do portão no primeiro plano, ladra o cão maior do quintal no segundo plano. Esse textinho aí de Cecília Meirelles. Aí a gente fez uma separaçãozinha aqui entre sujeito e predicado, é importantíssimo, como eu já falei, e tenho falado já há bastante tempo, mesmo, né, quando a gente não estava tratando propriamente de tipos de sujeito e de predicado, buscar no verbo essas informações sobre a oração, né? Quem é um sujeito, se esse verbo tem complemento, se não tem, né? Se admite, né, tem algum tipo de adjunto. Então, a, quem entra de serviço às 10h30, o guarda noturno, né? Quem late do portão, né? Quem late, o cãozinho, né? Late do portão no primeiro plano. Quem ladra, o cão maior, ladra do quintal no segundo plano. Então, a gente sempre focar, tá? No caso das orações, nos nossos verbos, ok? No caso de sujeito indeterminado né, e oração sem sujeito, o predicado vai ser representado por toda a frase. Então, em roubar o meu celular, que eu tenho um sujeito indeterminado, tudo isso aqui é o meu predicado. Necessita-se de auxílio urgente, sujeito indeterminado também, né? Tem um índice aqui de indeterminação do sujeito. Tudo isso é predicado. Havia algo estranho no ar, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Tudo isso é predicado, ok? O predicado, então, da mesma maneira que o sujeito, ele vai ter núcleo, ok? E aí, o tipo de núcleo que vai, ou de núcleos, né, que vai determinar aí se ele vai ser classificado em verbal, quando o meu núcleo é um verbo, em nominal, quando o meu núcleo é um nome, né, um nome que é o meu predicativo do sujeito, ou em verbo nominal, que é quando eu tenho dois núcleos, que um é o verbo, né, um verbo significativo lá que vai ter na nossa oração, e um predicativo que pode ser tanto do sujeito, né, quanto do objeto, ok? Então, desse modo é ótimo, né? Desse modo, no nosso predicado verbal, a gente vai ter como núcleo, né, um verbo significativo, ok? E aí esse verbo vai se relacionar, né, com o sujeito e com seus complementos, se houver, porque às vezes acontece simplesmente a gente ter lá um verbo só assim, voou, né? Voou, ponto. Então, vai ter essa relação se tiver esses complementos, ok? Então, os operários trabalharam até mais tarde, nós fizemos muitas compras no shopping, eles precisavam de muita ajuda naquela hora. O governo pretende entregar cestas básicas aos desabrigados. Então, tudo isso que está aqui, grafado em negrito, é o nosso predicado, ok? Perdão. Então, quem trabalharam até mais tarde, os operários, né? Quem fez muitas compras no shopping, nós, né? Quem precisa de muita ajuda naquela hora, eles. Quem pretende entregar cestas básicas aos desabrigados, o governo. Então, isso aqui que não está em negrito é o nosso sujeito, tá? Tudo sujeito simples, porque só tem um núcleo. Sempre fazendo esse tipo de análise, tá? Quanto à classificação dos verbos nesse tipo de predicado, a gente tem o nosso verbo intransitivo, né? Que é aquele que não vai ter uma necessidade de um complemento, ok? E os nossos verbos transitivos, que são direto, indireto, e um que é direto e indireto. Ao mesmo tempo, tem os dois objetos, tá? Tem várias discussões sobre essas questões aqui de expressar sentido completo, mas e aí o que acontece, por exemplo, se a gente tem adjunto adverbial, predicativo, porque esses elementos eles vão ampliar a significação do verbo, né? A gente tem um outro tipo de relação, mas que não é essa transitividade, né, que exige um objeto direto, perdão, direto ou indireto, ok? Então, almoço todos os dias em um restaurante bem agradável, entraremos mais tarde no serviço, a água empoçada evaporou. Nós temos aqui outros elementos,
tá? Que ajudam nessa complementação aí do verbo, mas a gente não tem objeto, ok? Então, mas poderia ser, como a gente vai ver aqui também, que Silveira Bueno, né? Que a gente está se baseando nesse material aqui de Silveira Bueno, a gente vai ver que vai depender muito de contexto. Eu poderia falar assim, almocei uma lasanha. Então, nesse caso, eu tenho um objeto direto. Almocei o quê? Uma lasanha, tá? Então, vai depender do contexto. E aí, tem mais exemplos aqui com verbos intransitivos, e esse aqui só para a gente visualizar melhor, assim como eu falei dos outros exemplos, é interessante que Silveira Bueno, acho que eu já falei isso aqui, ele vai lá, joga os exemplos, aí só bota, né, eu que botei aí em negrito, e aí, depois que ele vai lá e traz uns exemplos mostrando a junta adverbial, coisas assim. Mas viajaremos no próximo mês. Então, a gente não tem objeto direto ou indireto, viajaremos. No sentido, né? O verbo é significativo ao ponto de ter o sentido aqui nele mesmo. Eu vou viajar. Mas você pode indicar quando é que você vai viajar. Então, no próximo mês, adjunto adverbial, tá? Mas lembrando que isso aqui não é a mesma relação de transitividade que tem entre verbo e objeto direto ou indireto. Alguns verbos são classificados principalmente como intransitivos: sair, nascer, crescer, brincar, rir, vir, anoitecer, suar, mentir, agir, brilhar. Então, esses verbos geralmente, perdão, eles acabam sendo utilizados como intransitivos, mas como eu falei, vai depender de contexto, tá? Anoiteceu rapidamente ontem, os bebês crescem muito depressa, mentia sempre, rimos à vontade naquele encontro. Então, todos esses casos aqui, a gente tem verbos intransitivos, tá? Esse tipo de verbo, né, não tem como ir para a voz passiva, tá? Porque eles não transitam. Então, se eles não transitam, isso é o fato de ter um objeto aí, é uma exigência nessa mudança de voz verbal, ok? Então, só os verbos transitivos diretos e aqueles que são transitivos diretos e indiretos, que têm dois objetos, que admitem voz passiva. Então, aqui, né? Consertam-se relógios naquela loja, tem uma aqui, ó, uma passiva sintética, uma oração na voz passiva sintética, eu coloquei aqui na voz passiva analítica, lembrando, sintética, né? Tem o pronome apassivador se, na analítica eu tenho aqui uma locuçãozinha verbal, tá? As provas foram entregues aos alunos pelo professor. Aí, na voz ativa, ficaria: o professor entregou as provas aos alunos, ok? Então, isso é possível fazer. Isso aqui é uma oração que tem um verbo que admite complemento, como complemento objeto direto. E esse aqui, vou até tirar isso aqui, para não confundir vocês. Porque esse aqui, Silveira Bueno não tinha colocado, então é melhor que não confunde. E, nesse caso aqui, eu tenho, né, o verbo aqui entregar, que é o verbo principal, aqui é o nosso auxiliar, né, a forma verbal foram. E aí nós temos aqui aos alunos, o nosso objeto direto, né? E as provas seriam aqui o nosso objeto direto. Aí, por isso que... Ô, Dani, por que isso aqui importa? Isso aqui mesmo... quando a gente trata de voz do verbo e a depender de concordância verbal, isso aqui é muito importante, tá? Porque aí a gente vai analisar e a depender mais de uma coisa pode ser cobrada numa questão. Por isso que aí esse tipo de inversão aqui é importante. Aí já sabe, se conseguir passar para a voz passiva, né? No caso de dúvida, passa para a voz passiva, tá? Tem algumas questões mais analíticas, mais difíceis que são interessantes para a gente pensar nessa perspectiva aqui. Verbo transitivo, né, ele só completa quando transita até outro elemento, que a gente vai chamar de objeto, né, que pode ser direto ou indireto, ok? Então, ele ganhou uma bicicleta de presente. Quem ganhou? Ele, nosso sujeito simples, ok? Ganhou o quê? E aí a gente não tem uma preposição, tá? Uma bicicleta. E aí, mas essa preposição aqui de presente aqui vai ter a ver com bicicleta, tá?
Então, o verbo ganhar, ele vai transitar até esse elemento bicicleta, ok? Para completar a ação verbal. Nesse caso aqui, né, eu preciso de um complemento para esse verbo, ok? Então, aí a gente classifica esse verbo aqui como transitivo direto, como a gente vai ver aqui embaixo, tá? Porque ele tem um objeto direto. Então, quando a gente tem um sentido incompleto no verbo e a gente precisa de um complemento que não né, que não tem um auxílio de uma preposição, a gente tem um objeto direto, ok? Então, essa relação entre o verbo e o complemento vai ser considerada uma relação direta. O casal comprou um apartamento financiado. Quem comprou? O casal. Comprou o quê? Um apartamento financiado. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e um aqui, objeto direto, ok? Adquirimos vinhos naquela adega local. Quem adquiriu, né, ou quem adquire? Nós. Aí é um sujeito que está aqui, né, desinicial, oculto e tal, né, elíptico. Adquirimos o quê? Vinhos. E aí ainda tem um lugar aqui, né, que vai ser o nosso adjunto adverbial. Então, vinhos aqui é objeto direto, adquirimos verbo transitivo direto. Como é que a gente lembra essas coisas? Riscando. Porque se ficar só no plano abstrato, de ouvir e tal, só se a pessoa tiver uma memória muito massa para lembrar. Mas também, se a gente tiver essa memória muito massa para lembrar, a gente já tendo tido aula disso aqui na vida, tendo tido, é estranho, né? Mas já, né? Ah, eu tive aula disso aqui e tal, e eu lembro disso aqui porque eu tenho uma memória boa. Então, o ideal é riscar. Quanto mais você riscar, mais análise você fizer, melhor. E é uma coisa que eu falo desde o início, que às vezes eu estou buscando ser mais sintética aqui, mas às vezes as pessoas acham assim, ah, é resolver questão. Nossa, se resolver essa questão, resolver a questão fosse sempre uma coisa determinante, todo mundo fechava a prova, entendeu? Então, se você não entendeu o assunto, não adianta você resolver a questão, né? Não adianta. E assim, o sempre resolver a questão, não simplesmente resolver a questão, pegar a oração mesmo e ficar analisando lá, entendeu? Enquanto não fizer isso, não adianta. A ordem direta pode ser modificada, então eu posso pegar esse objeto direto e colocar ele um pouco distante do meu verbo. E aí, nesse caso, tem que ter muito cuidado, porque a gente observa assim, verbo tá, objeto logo depois. E às vezes esse objeto está um pouco distante. Então, ela admirava com muito carinho a exposição dos trabalhos infantis. Quem admirava? Ela, meu sujeito simples, só tem um núcleo. Admirava o quê? A exposição dos trabalhos infantis. Esse com muito carinho vai ser a forma como ela admirou, né? Então, admirava meu verbo transitivo direto, a exposição dos trabalhos infantis no meu objeto direto. Olha o azinho aqui, artigo, não tem preposição. Naquela tarde, esperou demoradamente o ônibus intermunicipal. Aqui a gente já tem aqui um sujeito, né, que não está evidente aqui, ele está implícito. E esperou o quê? O ônibus intermunicipal. Olha, nossa pergunta, admirava o quê? Esperou o quê? E demoradamente vai ser aqui, assim como naquela tarde, o adjunto adverbial, tá? Tá indicando aí lugar e modo como isso aconteceu. E a gente tem alguns exemplos aqui de verbos transitivos diretos, né? Ter, receber, dizer, ver, encontrar, comprar, convidar, achar, socorrer, etc. Mas lembrando que isso vai depender de contexto. Como a gente já falou anteriormente, o verbo transitivo direto ele vai admitir a passagem para a voz passiva, ao contrário dos intransitivos, tá? Então, as crianças fizeram cartõezinhos de Natal, eu posso fazer na voz passiva, analítica, cartõezinhos de Natal foram feitos pelas crianças, tá? Alguns verbos transitivos diretos, eles assumem uma característica diferenciada, né, quando eles têm um predicativo, né, classificado como predicativo do sujeito. Então, a gente vai ver isso em verbo nominal, no predicado verbo nominal. E os verbos transitivos diretos admitem os pronomes oblíquos ou a, ou os as, tá? Então, eu posso falar, visitei meus amigos no final de semana. E aí eu posso substituir esses meus amigos, por exemplo, pelo meu pronome oblíquo os, ok? Visitei-os no final de semana. E aí, banca gosta de pegar, assim, na análise de pronome, porque fica muito mais evidente, né? Se eu falar assim, gente, procura aí, qual é o nosso objeto aí, que tipo de objeto é? Eu boto lá, visitei meus amigos.
E aí fica bem evidente, né? Que é meus amigos, objeto. Quando volta assim, visitei-os, aí pergunta lá assim, por exemplo, qual é a função sintática do pronome oblíquo? Aí já dá um negócio, né? Então, observe o que esse pronome que lugar que ele está ocupando, faça pergunta para o seu verbo, de preferência, busque no contexto também para te orientar. Que referente, né, que está sendo relacionado aí, meus amigos, meus pais, né? Procure isso no texto. Verbo transitivo indireto, né? Ele vai ter nessa mesma pegada do transitivo direto, né? Uma necessidade de ser, né, ter seu sentido lá completado por algum objeto, e aí, nesse caso, é o objeto indireto que tem auxílio de preposição, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, precisava de muito dinheiro nessa hora, precisava de quê? Não simpatizou com o novo síndico, não simpatizou com quem? Com a secretária desistiu da transferência da sala. A secretária desistiu de quê? Né? Aí tem um da aqui, que é essa combinaçãozinha de mais A. O resultado agradou a todos. Agradou a quem? Ok? Então, em todos os casos aqui, a gente tem auxílio de preposição, por isso a gente tem objeto indireto e por isso a gente tem verbo transitivo indireto. Riscar, tá? Eu mesmo vou ficar agoniada, vou providenciar a mesa digitalizadora, porque gosto de dar aula, principalmente isso aqui, riscando. Distingue-se entre os verbos transitivos indiretos os que admitem ser completados pelos pronomes li e lis, como objeto indireto. Então, a gente pode falar assim, o filho obedece ao pai, o filho obedece-lhe. E alguns que não aceitam a mesma forma oblíqua, né? Então, eu assisti ao filme, aí eu falo, assistir a ele. Então, em alguns casos, a gente não vai ter essa possibilidade aqui, né, de aceitação dessa forma oblíqua, tá? O assunto não interessava as atrizes, o assunto não lhes interessava. Dependia financeiramente do meu pai, dependia financeiramente dele. Tem alguns momentos a gente vai usar o li, e outros momentos, né, a gente não vai conseguir usar o li ou lis. Volto a dizer, banca gosta de fazer análise de pronome, tá? Os indiretos com pronomes oblíquos átomos, como objetos indiretos, eles não aparecem preposicionados, como é o caso de a conversa desagradava-me, tá? Aí você vê aqui, né, que desagradava a quem, né? A mim. E aí, nesse caso aqui, eu não tenho preposição, tá? Por conta desse pronome átomo, ok? Como tá aqui, o pronome oblíquo átomo, ok? Recorria a mim em todas as ocasiões, ok? Os verbos transitivos indiretos, né, como os intransitivos, não aceitam voz passiva. Lembrando que lá mais na frente a gente falou que verbo transitivo direto e aqueles que são transitivos direto e indireto, que possuem os dois objetos ao mesmo tempo, admitem a voz passiva. No caso dos indiretos, não, ok? E aí a gente tem casos especiais, como tudo na nossa língua portuguesa, tem exceção, que são o caso que são esses casos com o verbo obedecer, desobedecer, perdoar, responder. Então, eu posso fazer nova lei antifumo foi desobedecida, ok? Seus débitos foram perdoados. As questões não foram respondidas corretamente. Então, lembrando que isso aqui é voz passiva, analítica, tá? Eu tenho aqui, ó, o verbo auxiliar, né? O verbo no participo, o principal, ok? E aí a gente poderia... a gente pode fazer isso com esses verbos aí, tá? Na voz ativa, esses verbos transformam-se em transitivos indiretos. Eles permanecem na terceira pessoa do singular e o sujeito da oração fica indeterminado. Então, desobedeceu-se à lei de fumo. Perdoou-se seus débitos, não se responder às questões corretamente, ok? Aí, nesse caso aí, a gente vai ter um sujeito indeterminado. Aí tem uma relação aqui de alguns verbos empregados como transitivos indiretos, nitidamente, todos eles têm na sua regência, a gente vai falar sobre regência, eles têm aqui uma necessidade de uma preposição, tá? Então, quem crê, crê em algo ou em alguém. Então, em preposição, tá? Um exemplo.
E nós temos, por fim, aqui nessa parte dos verbos transitivos, o direto e indireto, que é esse VTDI importante a gente se ligar nessas abreviaçõezinhas, porque isso facilita até para a gente ficar fazendo a nossa análise, tá? Então, a gente tem, né, como acontece com os verbos transitivos, uma necessidade de um complemento para completar esse sentido do verbo, e nesse caso a gente vai ter a complementação por dois objetos, que vai ser um direto e um indireto, ok? Então, de forma simultânea, a gente vai ter, como acontece aqui, entregamos a eles todo o dinheiro. Quem entregou? Nós, né? O sujeito que está elíptico, oculto, desinicial. Entregamos o quê? Todo o dinheiro. O quê? Objeto direto, tá? A quem? A eles, objeto indireto. Tem objeto direto, tem objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto. Disse uma mentira para os pais. Aí se disse aqui, né? Provavelmente a gente deixou o sujeito aqui não muito determinado, mas de alguma forma está implícito, e disse o quê? Uma mentira, objeto direto. Para quem? Para os pais, objeto indireto, ok? Emprestaram, aí emprestaram já ficou aqui indeterminado mesmo, né? O quê? Um casaco bem quentinho. Para quem ou a quem? A vovó. Então, eu tenho um objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto, ok? Aí esse termo bitransitivo, ele acaba, em alguns momentos, ele também é utilizado para denominar, né, esse tipo de verbo que tem objeto direto e indireto, e aí a gente tem aqui a relação de alguns verbos que são empregados dessa forma. Então, muito comum a gente ter verbos como oferecer, dar, apresentar, atribuir, todos esses que estão aqui nessa condição, né? Então, eu falo assim, ofereci flores para o meu amigo, né? Então, ofereci o quê? Para quem? Então, muito comum. Mas esses verbos podem aparecer em outros contextos de outras maneiras, tá? Inclusive, é o caso do verbo assistir, que volta e meia eu chamo a atenção desse verbo, porque no nosso dia a dia, muito comum, a não ser que a gente force mesmo, como eu faço, é muito comum a gente falar assistir o filme e não assistir ao filme. E a regência correta desse verbo no contexto de assistir a um filme, né? Assistir a uma série e tal, a gente não utiliza artigo, utiliza preposição, ok? Então, no caso do filme, né, artigo com preposição e essa combinaçãozinha ao. Então, se eu falo que eu assisti um filme, fica nesse sentido aqui de cuidar, como o médico faz, né? Por exemplo, o médico assistiu o doente com presteza. Então, gramaticalmente falando, de acordo com essa gramática tradicional, tirando o nosso contexto de dia a dia, a gente está utilizando o verbo de forma errada. E aí a gente vai para uma questão dessa, e aí pode errar tanto uma questão de transitividade verbal, quanto uma questão de concordância verbal, né? Perdão, de regência, né? Porque nesse caso aqui não vai pesar a concordância, mas de regência verbal, ok? E aí, se eu falo, eu assisti a aula lá, craseado, né, de matemática diariamente, aí é presenciar a aula, é ver a aula, tá? E aí muda a transitividade, muda a significação, muda a transitividade do verbo, tá? E aí muda a regência. O jardineiro aspira o perfume das flores, ele vai sorver, né, o perfume das flores, ele vai cheirar ali o perfume e tal, né, vai aspirar. E os jovens aspiram a um futuro melhor, pretender ter esse foco num futuro melhor. Então, vocês veem que aqui assistir é um verbo transitivo direto, aqui ele é transitivo indireto, aqui aspirar é um verbo transitivo direto, aqui ele é um verbo transitivo indireto. Então, muda, tá? E aí, sobre regência, a gente vai tratar sobre isso. Eu já falei isso aqui, fiz questão de deixar em negrito, que é importantíssimo, na verdade, não só importante, frisar que não existe uma classificação rígida, definitiva sobre verbos. Então, você vai ter que analisar de acordo com o contexto. Lógico que não vai também ser muito louco, né? Um verbo vai ser, né? Então, bora. Então, para que a gente está estudando isso aqui, que já que não tem essa classificação rígida? Porque a gente vai ter
uma forma de se nortear em relação a isso, tá? Mas ainda assim a gente vai ter que analisar o contexto, porque a língua é viva, gente. Então, tem que ter cuidado com coisas que a gente faz no dia a dia, mas que foge da gramática tradicional, porque a nossa possibilidade de errar é altíssima, né? Então, alguns exemplos aqui, o verbo continuar. O verbo continuar, ele é um verbo considerado um verbo de ligação também, mas ele é também um verbo significativo. O que é o verbo significativo, né? Retomando, é um verbo que ele vai ter uma significação muito mais precisa do que um verbo de ligação, e, né, ele tem aqui mesmo continuar a prova depois e denota uma ação, né? Então, ele é um verbo transitivo direto aqui, porque ele continuou o que? A prova. Então, eu tenho objeto direto. Ela ainda continua chateada, é um estado, né? Ela não tem não tem a mesma pegada aqui do continuou de cima, ok? No sentido de ser tão significativo. Então, aqui já é um verbo de ligação. O político fala com desenvoltura. Com desenvoltura é a forma como ele fala, mas aqui não tem um objeto direto ou indireto e tal. Então, esse é um verbo intransitivo, né? De acordo com a gramática tradicional, ele tem o seu sentido completo aqui. Não precisa de um objeto direto ou indireto. Não falava com os vizinhos, não falava com quem? Com os vizinhos. Eu já tenho um objeto indireto aqui. Então, esse é um verbo transitivo indireto. É o mesmo verbo, é falar, tá? A criança lê mal. É a forma como a criança lê. Não tem um objeto direto ou indireto. Verbo intransitivo. Mas aí eu posso chegar e falar. A menina leu uma historinha infantil. A menina leu o quê? Uma historinha infantil. Objeto direto. Então, o verbo é transitivo direto. Então, observe em contexto, tá? Não adianta bater. Ui, oferecer é transitivo direto e indireto. E se só tiver um objeto, se só tiver assim, ele ofereceu flores, ponto. Objeto direto. Ele ofereceu para ela, objeto indireto. Então, tem que ter cuidado com isso aí, tá? Tem que analisar caso por caso. O predicado nominal tem como núcleo o nome, né, como já tinha falado anteriormente, que vai ser aqui nosso predicativo, ok? Do sujeito que vai nos dar informação sobre o sujeito. Por que que nesse predicado, o nome que é o núcleo, porque a gente tem nesse tipo de predicado uma coisa chamada verbo de ligação, como eu dei o exemplo lá de continuar. E aí, esse verbo de ligação, para a gramática tradicional, ele vai ser esse elo aí de ligação entre sujeito e predicativo, tá? E esse negócio aqui é adjunto adverbial, como eu já falei, os adjuntos adverbiais, isso aqui também, né, o azinho, que é o adjunto adnominal, eles vão aparecer também para enriquecer mais ainda o sentido da oração, tá? Mas os nossos elementos principais aqui são sujeito, verbo de ligação, predicativo de sujeito. Se vocês conseguirem visualizar isso no predicado nominal, qualquer coisa que tenha a ver com isso aqui, até mesmo uma oração inteira que signifique, né, que tem uma função de predicativo, você vai conseguir identificar, tá? E aí, esse nosso verbo de ligação, ele vai, como eu falei, né, essa função aí de ligar sujeito e esse predicativo, que vai ser informação sobre o sujeito, e os mais comuns são ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, continuar, andar e tornar-se, tá? Lá na sexta série, eu acho que se eu não estou enganada, na outra aula eu até cantei a musiquinha, mas a professora ensinou para a gente uma música tipo assim, ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, continuar e andar. E aí tem tornar-se também, né? Andar e tornar-se, que nós vamos ligar. E aí, essa música ficou da minha cabeça o resto da vida. Isso foi sexta série, tá? Mas todos esses verbos, assim, que dão essa ideia de estado, né, que transmitem essa ideia de estado, né, podem ser utilizados como um verbo de ligação. E, em alguns outros casos, assim, outro tipo de verbo pode ter essa função também, tá? Tanto que os mais comuns são esses, ok? Então, você pode expressar um estado permanente ou transitório, transformação, uma dúvida, né? Representar continuidade ou permanência de atitude. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? O garotinho é muito esperto, aquela garota está cansada, de repente tornou-se um aluno exemplar,
A jovem parecia cansada depois da caminhada, a velha senhora permanecia silenciosa na cozinha, as famílias continuavam desabrigadas, minha amiga anda muito preocupada ultimamente, ela ficava doente toda semana. Mas como é que é esse negócio de andar? Que andar não é um verbo que dá a ideia de ação e tal. Só que aqui é anda muito preocupada. Então, assim, anda muito preocupada não é a ação de, né? Talvez até, em algum momento, ela pode andar e estar preocupada ao mesmo tempo. Mas se eu falar assim, eu ando distraída, né? Aí, lógico que no contexto eu posso meio que deixar evidente que eu estou falando de uma ação, mas nisso aqui dá para a gente depreender que é um estado, tá? O predicativo do sujeito é um termo que geralmente, né, será um substantivo, um adjetivo, uma locução adjetiva, um pronome numeral que vai tratar sobre o sujeito. Então, o garotinho é esperto. O esperto aqui, ele é uma informação sobre o sujeito. Então, por isso que a gente chama de predicativo do sujeito, tá? E essa estruturazinha, gente. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Né? Pegando isso aqui, essa lógica disso aqui, ajuda muito, tá? E aí, como a gente já tinha falado, é esse nome, esse predicativo do sujeito, que é o núcleo do nosso predicado nominal. Por isso que a gente fala que o predicado é nominal, tá? Aí tem os outros exemplos aqui, como eu falei, locução adjetiva tem, né, cumpre essa função de predicativo do sujeito, ficou sem palavras, ok? Por que locução adjetiva, Dani? Porque, tipo, ficou sem palavras, ficou... Em inglês a gente fala speechless, né? Mas em português eu estou tentando lembrar que é um adjetivo que sirva só como essa locução adjetiva. Eu fui você em outra encarnação. Pronome de tratamento. Foi utilizado aqui no lugar de predicativo do sujeito. Os pedidos estavam com fome. Aí aqui eu consigo fazer famintos. Lá no speechless, lá sem palavras, eu não estou conseguindo pensar. Porque eu não vou usar a palavra que geralmente a gente usa. Vencedores foram apenas 3. 3, numeral, tá? Quando eu falei numeral, uma das possibilidades que eu apontei foi essa aqui, de predicativo do sujeito. Uma oração também pode desempenhar a função de predicativo. Por que eu falei que é importante também a gente entender essa estrutura? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Porque, num momento como esse aqui, a gente consegue identificar que uma oração inteira tem essa função também. Então, o problema é que precisamos terminar o trabalho ainda hoje. O problema é o nosso sujeito, é o nosso verbo de ligação, isso aqui é o nosso predicativo, tá? Como se trata de oração, a gente vai chamar de oração subordinada substantiva predicativa, que é uma coisa que faz parte do estudo das orações subordinadas. Que depois de tratar disso aqui, dá para eu falar sobre isso. Quanto à predicação, a gente tem aqui, sempre olhar contexto, como eu falei, tá? Então, a depender, esses verbos de ligação, eles podem ser classificados como intransitivos, ok? Então, os alunos não estavam no pátio, aí aqui esse verbo, ele não vai simplesmente denotar ali a mesma coisa que a gente falou antes, né? De ser um verbo de ligação que liga né? um sujeito ao predicativo do sujeito. Aqui já vai ser uma outra situação, aí você vai ter uma circunstância de lugar no pátio, as crianças ficaram em casa toda manhã, em casa, os garotos continuaram na rua até anoitecer, na rua, a festa de aniversário de Maurício será na escola, tá? Então, geralmente, esses verbos que são significativos, eles vão ser acompanhados de uma circunstância de lugar, tá? Os verbos transitivos e intransitivos podem também aparecer como de ligação. Lembra que eu falei que os verbos mais comuns são ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, continuar, andar e tornar-se? Então, mas aqui eu posso falar, o professor virou poeta. Aí eu posso aqui classificar esse virou como um verbo de ligação, porque é uma mesma função que o verbo de ligação cumpre aqui. Ligar o meu sujeito ao meu predicativo do sujeito, ok? Virou, tornou-se, né? Aí vai ter essa mesma classificação. Vou subir isso aqui porque ficou lá embaixo. O predicado verbo nominal tem 2 núcleos, como eu já tinha falado.
Então, o verbo significativo, que vai indicar a ação, e o nome, que é o nosso predicativo, que pode ser agora do sujeito ou do objeto. Vixe, inventou agora mais um predicativo do objeto, mas não é tão muito complicado, não. Elas saíram de casa apressadas, eu tenho aqui o meu sujeito, né? Quem saiu, elas. O nosso predicativo, perdão, o nosso verbo significativo, saíram, que é o nosso verbo intransitivo. Eu tenho um adjuntozinho adverbial aqui, né? Para indicar de onde saiu e tal, mas não é objeto direto nem indireto, tá? E como elas saíram apressadas. Então, eu tenho uma informação aqui que é um predicativo do sujeito, tá? E aí, como eu tenho o verbo significativo e predicativo do sujeito, eu tenho dois núcleos, eu tenho um predicado do verbo nominal, tá? Todos consideraram o espetáculo surpreendente. Quem considerou? Todos, meu sujeito simples, só tem um núcleo. Consideraram o quê? O espetáculo, meu objeto direto. Aí eu tenho um verbo significativo. E como é que foi esse espetáculo surpreendente, né? Então, é uma informação aqui sobre o espetáculo, predicativo do objeto, tá? Então, o predicativo desempenha essa função de núcleo aí. Quando a gente tem um predicado nominal, é o nosso predicativo do sujeito. Quando nós temos um predicado verbo nominal, né, pode ser também tanto do sujeito quanto do objeto, tá? E aí a gente tem, como eu falei aqui, no nosso predicativo do sujeito, aí a gente tem essa questão de colocar setinha aqui, né? Que torcedores satisfeitos. Então, esses satisfeitos é uma informação sobre torcedores. Os torcedores comemoraram a vitória satisfeitos, tá? Aí eu tenho aqui um predicado verbo nominal com um verbo significativo comemoraram e os nossos satisfeitos aqui, que é o nosso predicativo de sujeito, tá? A enfermeira chegou ao hospital preocupada. Tem um verbo significativo, tem um predicativo aqui do sujeito, tá? A diretora agradeceu a todos emocionada, verbo significativo, predicativo do sujeito. Lembrando que a gente já deu os exemplos lá com predicado nominal, né? Tá bom? Então, nesse caso de predicado do verbo nominal, a gente tem esses verbos significativos mais o predicativo. No caso do predicativo do objeto, tá? Ele não vai aparecer, lógico, no predicado nominal, ele vai aparecer essencialmente no predicado do verbo nominal, tá? E aí ele vai indicar esse estado ou qualidade, né, para o objeto. Pode ser um substantivo, né, um adjetivo que vai desempenhar essa função. Então, a incansável luta transformou o jovem no vencedor. Eu tenho incansável luta, meu sujeito, transformou um verbo significativo, que vai ser VTD, porque eu tenho um objeto direto, o jovem, e vencedor é o meu predicativo que se refere a jovem, que é o meu objeto direto. Então, meu predicativo do objeto. Como eu tenho verbo significativo transformou mais predicativo do objeto vencedor, eu tenho um predicado verbo nominal. Eles nunca viram o colega nervoso, né? Quem nunca viu? Eles. Nunca viram o quê? O colega, objeto direto. Né? Qual é o predicativo aí a respeito desse colega nervoso? Então, o predicativo do objeto, tá? E aí, esse predicativo, ele pode variar na posição da oração, ok? Então, eu tenho aqui, a mãe encontrou espalhados os brinquedos dos filhos. Então, eu tenho o nosso objeto depois do nosso predicativo, tá? Então, encontrou os brinquedos dos filhos espalhados. Encontrou espalhados os brinquedos dos filhos, tá? Os meninos deixaram os brinquedos quebrados. Aí aqui já está depois do nosso objeto, né? O quebrados, que é o nosso predicativo do objeto, está depois do nosso objeto direto aqui, tá? E aí, a gente tem que ter cuidado, porque isso pode criar uma certa ambiguidade, tá? Porque se eu falo assim, o homem achou o local distante, eu tanto posso estar falando sobre um local que é distante, que ele achou, ou que ele considerou que esse local é distante, entendeu? E aí, para a gente evitar esse tipo de ambiguidade, a gente pode colocar o nosso predicativo do objeto antes do objeto. Então, falar, o homem achou distante o local, porque aqui elimina a ambiguidade, tá? Tem que ter cuidado, que o Silveira Bueno não chama a atenção disso ali, mas se eu simplesmente coloco assim, o homem achou o local distante, que ele estava procurando um local que é distante,
aí já seria adjunto adnominal, não seria predicativo do objeto, tá? Aí ele não colocou isso até para não confundir, mas a gente desfaz essa ambiguidade fazendo isso, tá? De modo geral, a gente vai ter o predicativo do objeto referindo-se ao objeto direto, mas raramente a gente tem também essa referência ao objeto indireto, que é o que acontece em os pais gostam dos filhos sempre felizes. Aqui eu tenho um objeto indireto e eu tenho um predicativo do objeto que se refere a esse objeto indireto, tá? Gostam de quê? Dos filhos, objeto indireto. Eles lhe chamaram mentiroso. Eles chamaram é, chamaram alguém de mentiroso, né? E aí, objeto indireto. O predicativo do sujeito, também do objeto, ele pode vir acompanhado por uma preposição no predicado nominal ou verbo nominal. E aí eu posso, isso que é importante, porque às vezes a gente pode ver a preposição e ficar meio assim, que estranho nessa preposição. Mas eu posso falar que a medalha recebida era de prata, né? Era prateada. Ok? Então, eu tenho uma locuçãozinha aqui, tá? E aí, por isso, eu tenho essa preposiçãozinha aqui. Os amigos o tinham por preguiçoso, né? Esse por aqui na frente do nosso predicativo do objeto aqui, tá? Algumas gramáticas vão classificar esses verbos como transobjetivos. Confesso que eu achei isso aqui diferente, né? Mas, geralmente, em concurso, vão focar só nessas nomenclaturas mesmo que eu falei, tá? Aqueles transitivos diretos que exigem um predicativo do objeto para completar o significado, tá? Então, eles não nomearam o síndico do condomínio, né? Nomearam quem, né? O nomearam. Aí, esse predicativo do objeto, síndico, tem a ver com esse objeto direto, esse o aí, que pode ser, sei lá, um João, um Mário, alguém. A polícia considerou o jovem um ladrão. A polícia considerou quem? O jovem um ladrão, ok? E aí a gente tem essa complementação aí do significado, né, com o nosso predicativo do objeto, tá? Então, em relação ao predicado, é isso. E aí a gente vai partir para a parte de análise de orações, né, de períodos mais complexos, períodos compostos, e também concordância e registro, ok? Bye, bye.